Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 11º episódio do podcast da Farfisio, da plataforma Farfisio Play. Hoje um episódio muito especial para nós, com uma convidada, uma atleta de alto rendimento, que já tem uma história conosco da Farfisio, a Marcela Vita. Fiquei muito feliz que ela aceitou o convite e vai falar da rotina, da trajetória dela, do beach tênis, da fisioterapia. Então, se você quer saber mais informações sobre o mundo do atleta de alto rendimento, esse podcast vai ser massa para você, com certeza. Então, mais uma vez, se você está ouvindo, tem vários episódios aí que você vai ouvir temas sobre fisioterapia, sobre os nossos conteúdos técnicos que estão dentro ali da Farfisio Play, da plataforma, que o Lucão vai colocar o link aqui para você acessar. E agora eu vou apresentar os convidados que hoje estão aqui, como eu já anunciei, que é a nossa celebridade do dia, a Marcela, e mais também tem uma pessoa muito especial, né, que eu vou apresentar. Ele vai se autoapresentar, como eu sempre faço aqui, porque melhor do que a pessoa tem que se autoapresentar, né? Eu não posso falar por ela. Então, Marcela Vita está aqui comigo, conosco. Boa noite, Boa noite. boa tarde, bom dia. O pessoal vai ouvir, independente do horário, né? Seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser muito rico esse bate-papo com Obrigada a você. vocês aí, né, é um prazer estar aqui com vocês, com a Forfísio, que eu tenho uma história muito bacana juntos, e vamos bater um papo aí bem legal. Boa. E o Léo, nosso fisioterapeuta da equipe Carpe Diem Físio, da Marcela Vita, que faz parte da nossa equipe. Leozão, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai deixar muito rico esse episódio de hoje. É um prazer estar aqui, poder falar com vocês aí da experiência que tem sido trabalhar com a Marcela. Eu estou com a Marcela desde que eu cheguei aqui na clínica, então acho que a gente vai poder discutir bastante coisa aí, vai ser bem interessante. Boa. Bom, vamos lá. Marcela, é o seguinte, acho que a primeira questão é eu vou falar um pouco do seu currículo, mas acho que falar da sua trajetória em si é importante para as pessoas, porque você é tricampeã mundial, campeã do Pan-Americano nesse ano, né, de 2025. Se tiver mais algum título, pode anunciar. Falar da sua trajetória e como que o beach tênis ele nasceu na sua vida, que a sua história é bem legal, você já contou um pouco para mim. Eu li novamente algumas coisas antes de vir para o podcast, para dar uma estudada, mas é muito interessante porque o beach tênis ele vive um momento muito especial e vem crescendo, né, cada vez mais, né, como prática de atividade física, de esporte em si, mais atletas de alto rendimento e automaticamente entre os fisioterapeutas aí, né, Léo, e os profissionais da área da saúde. Então, acho que faz essa apresentação pro pessoal para eles entenderem quem é o tamanho da Marcela e já falar como que o beach nasceu na sua vida. Tá ótimo, como você falou, eu sou tricampeã mundial, campeã do Sand Series, de beach tênis, que é como se fosse o grande slam do tênis, né. E, bom, como eu conheci o esporte? Eu joguei tênis minha vida inteira, eu comecei a jogar tênis com 7 anos, e com 17 eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade, então eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar e jogar o tênis universitário, que é bem forte nos Estados Unidos. Eu fiquei morando lá por 4 anos, e mais de 1 ano eu fiquei na Califórnia, eu estudei 4 anos no Tennessee, depois fui morar 1 ano na Califórnia, e quando acabou esse 1 ano de trabalho, eu juntei um dinheirinho e resolvi viajar. Fui pra Barcelona estudar espanhol. Aquele momento que você não sabe muito o que fazer, né, se formou, não sabia se ia ficar nos Estados Unidos, eu falei: "Ah, não quero morar nos Estados Unidos, vou viajar, depois volto para o Brasil". E lá eu conheci o beach tênis em Barcelona. Eu já tinha ouvido falar do beach tênis através de uma professora do Graciosa que me conhecia desde pequena e me mandou mensagem: "Ó, tem um esporte que eu acho que você vai se dar bem, porque eu sei que você voleia bem no tênis. Esse esporte é na praia e eu acho que você tem habilidade ali que aí esse esporte tem a tua cara". E eu fiquei com isso na cabeça e eu fui procurar, quando eu fui pra Barcelona, se tinha o beach tênis em Barcelona. E eu mandei mensagem pra Federação Catalã lá, e um diretor me respondeu super atencioso e pediu para um amigo me buscar onde eu estava pra eu conhecer o esporte lá. E desde a primeira vez que eu joguei, eu me apaixonei, assim, foi de verdade amor à primeira vista, sem clichê. Eu achei o esporte muito massa, assim, pé na areia, né, eu acho que tem a vibe de praia, pé na areia. As pessoas estão com a vibe super,
alegres, felizes. E o esporte em si é muito prazeroso, porque é fácil de começar e como eu vinha do tênis, eu tinha já essa habilidade, e eu me diverti desde o primeiro ponto que eu joguei. E, assim, eu senti que esse esporte era realmente diferente, por ser fácil de começar. E é difícil a gente achar um esporte que seja fácil de primeira. Sim. Então eu voltei para o Brasil, eu passei a trabalhar numa multinacional, nada a ver com a minha formação, eu sou formada em educação física, me formei nos Estados Unidos. E eu comecei a trabalhar no RH de uma multinacional aqui em Curitiba, só que eu não estava nada feliz, não tinha nada a ver comigo, e eu sempre ficava pensando no beach tênis. E aí eu pesquisei em Curitiba, tinha 3 pessoas jogando, tinha quase ninguém, eu não conseguia marcar muito treino, porque eu trabalhava bastante. E nos finais de semana eu tentava ir para Santa Catarina quando eu podia, tinha um torneio lá, eu vinha jogar uns torneios sem treinar mesmo e acabava indo bem. Tinha a categoria A, né, da amadora, que era mais alta dos amadores, e eu acho que eu perdi, nunca perdi, na verdade, eu acho lá. Foi assim, eu ganhei 30 torneios, assim, seguidos, Legal. e aí eu voltei. E em Curitiba não tinha nada de beach tênis, então eu ficava indo pra multinacional, assim, o dia inteiro, nossa, triste. Que ano isso, Marcela? 2015, acho. 15. Uhum. 14 ou 15. E aí teve um dia que eu falei: "Ah, chega". E o episódio de Barcelona foi mais ou menos nessa janela. Foi na mesma época, acho que foi, sei lá, dezembro de 2014, e isso foi Entendi. outro ano. E aí teve um dia que eu falei: "Cara, eu não quero mais trabalhar nessa multinacional, eu vou dar aula de beach tennis". E do nada, né, porque não tinha uma pessoa jogando beach tennis em Curitiba, Sim. quer dizer, pra não mentir, tinham 10 pessoas. E eu falei: "Não, eu vou". E eu falei com a minha mãe: "Você tá louca? Ninguém conhece beach tennis, que esporte é esse?". Falei: "Não, mãe, eu vou porque eu acredito que esse esporte é diferente. Eu sinto que as pessoas é fácil de aprender, todo mundo consegue jogar. Eu vou me dedicar a isso". Aí eu pedi demissão da minha empresa, da multinacional, e eu tinha bastante perspectiva dentro da empresa, Uhum. porque era uma empresa enorme, indiana, e aí o pessoal gostava bastante de mim, eles até nem acreditaram: "Nossa, tá louca? Vai fazer o quê?". Eu falei: "Ah, não, não dá mais". E aí eu comprei uma rede de beach tênis de uma mulher que jogava ali no Parque Barigui, e montei a minha rede e falei: "Ah, vou começar a dar aula". Aí eu fiz o primeiro curso de beach tênis da Confederação Brasileira de Tênis para professores, que foi na Aqui em mesma Curitiba, não, foi em São Paulo. São Eu Paulo. descobri que tinha esse curso, anunciaram, eu fui fazer, fui eu e mais tipo 10, 12 pessoas, Sim. pouca gente, assim. E aí eu me capacitei um pouco, eu tinha também know-how lá do tênis, né, então eu misturava exercícios do tênis, que achava que era interessante ali pra fazer, e tocava lá. E no na nas primeiras alunas era minha mãe e a minha irmã, né, então minha mãe ficava o dia inteiro comigo no parque, porque não tinha aluno, e ela ficava batendo bola comigo para as pessoas verem que tinha um esporte novo, se interessarem, e a partir daí eu conseguia alguns alunos diferentes, né, porque até então era amigo: "Ah, minha irmã tem uma amiga, vai fazer junto", e Sim. fazia junto, e começou assim a minha história no beach. Caramba, que interessante. Você falou uma coisa que aí chamou minha atenção. Você falou que disse uma pessoa falou assim: "Ah, você voleia bem". Era professora de tênis Era, aham, uma e era do Graciosa. isso, aham. Caramba, olha a visão dessa pessoa. Ela teve Ela é viva? Essa ela é pessoa viva. não, é porque São 2, a Claudinha e a Maristela, que ainda dão aula lá de tênis, tudo. E elas conheceram o beach tênis em Miami, que teve um jogo, exibição no Miami Open, sim, e elas jogaram, assim, e estavam começando a também fomentar o esporte em Curitiba. sim. É porque a pessoa é uma visionária, né. Olha a importância do treinador. Isso, é. Pois é, eu E jamais pensaria no beach tennis se ela não me falasse assim: "Pô, eu acho que esse esporte é pra você", sabe. sim, sim, muito interessante, muito legal a história. Você tinha me falado já algumas vezes entre as sessões de físio, eu lembro, mas é para ver como você foi pioneira, né, dentro do Brasil, ou uma das, né, Curitiba, sim. porque aí já tem uma história, né, já se vão aí desde 2015, né, indo para vamos para 2016 logo aí, são 11 anos praticamente, Certo. muito rápido. E, Marcela, qual foi o momento que você percebeu que você se profissionalizou no beach? Você falou: "Ah, eu tô entre as melhores", ou o que caracterizou isso no momento pra você? Foi ganhar um campeonato? Que momento que foi esse?
Eu acho que foi a minha primeira convocação para a seleção brasileira da Copa do Mundo, né. Foi um momento bastante marcante na minha carreira, foi em 2018, se eu não me engano, 2017, 2018. E na época tinham algumas meninas bem consagradas na seleção, então ela vinha de anos com as mesmas convocadas. E eu tinha uma perspectiva na minha cabeça baixa, porque eu achava que, as meninas eram o treinador confiava muito nas meninas que já estavam lá, mas eu lutei muito para estar ali. No ano anterior eu não fui convocada, minha parceira foi, eu fiquei bem chateada e eu botei na minha cabeça, né, no próximo ano eu vou. Treinei muito para que o treinador falasse: "Esse ano não dá para convocar a Marcela", sabe. Então, Sim. assim, foi algo também que, por eu não ter sido convocada anteriormente, acho que 2 anos aconteceu isso, de convocar minha parceira e não me convocar. E eu colocava isso dentro de mim e falava: "Ó, vai chegar um dia que não vai ter como não me convocar". Então isso me fez crescer, assim, em todos os sentidos, mental, físico, para que eu conseguisse mostrar que eu merecia tanto quanto as outras meninas de estar lá. E aí na convocação eu não sabia que eu seria convocada, o treinador não me falou nada antes e saiu ao vivo na Sport TV. Que legal. Aham. E na época eu falei: "Não vou assistir, Sim. não quero ver". E eu falei pra minha irmã: "Rafa, se eu não fui convocada, nem me ligue. Não me ligue, não quero saber". Eu lembro que eu fiquei sozinha no meu canto lá esperando a ligação, de repente ela me ligou chorando: "Ah, você foi convocada", então foi Que legal. super bacana. Depois me ligou meu treinador, o Gabriel, chorando também, e que eles sabiam que eu queria muito estar ali. E pra eles também era, né, ficaram felizes por mim. Então foi também um dos momentos mais marcantes aí que realmente eu disse: "Ah não, agora ficou sério o negócio". Aí quando eu fui colocada eu falei: "Meu Deus, ferrou, agora eu vou". Sabe, agora dá eu Próximo passo. sim. Que legal. E o que que você acha, você teve esse episódio de: "Ah, minha parceira foi convocada e eu não". O que que fez você ser, na sua opinião? Tecnicamente, você acha que você evoluiu, teve melhores resultados? O que que na sua opinião, fez você ir para a seleção? Eu acho que eu consegui, em todos os aspectos, melhorar a parte tática, passei a estudar mais o jogo, meus adversários, a parte física também, eu montei um plano junto com o meu treinador, Gabriel, para que a gente, se estruturasse melhor os treinos a parte técnica com a parte física. Mas não era nem perto do que eu tenho hoje, assim, era uma coisa mais amadora, assim, o Gabriel também formado em educação física, mas ele não tinha experiência com atletas. A gente foi meio que aprendendo juntos ali, mas o que mais diferenciou foi a vontade que a gente tinha de estar lá, porque realmente a gente achava do fundo do coração que a gente merecia, essa vaga e estar entre as melhores. Então a gente melhorou o técnico, físico, parte mental, acho que foi um pacote completo ali para que a gente se sobressaísse, digamos assim. Que legal, que interessante. Tem uma coisa agora que veio na minha cabeça que não tá no roteiro, que é o método de treino, né. Vocês têm um método na Sim. Vita, né, em si. Acredito que é guardado a 7 chaves. Não que a gente vai falar tudo hoje, mas é interessante isso como, inclusive é o nosso mundo com você, que a gente vem desenvolvendo um método em torno da saúde da Marcela, da performance da Marcela, e é duro, não é fácil, porque envolve todo o entendimento do ecossistema do seu dia a dia, onde você treina, tudo, né, que a gente está em construção. Mas o que que é o método de treinamento do beach tênis, assim, de uma forma geral? O que que a pessoa tem que treinar para que ela melhore? Então, o método a gente construiu, eu e o meu ex-treinador, agora o Gabriel, e meu sócio, né, a gente construiu para que a gente conseguisse abranger todos os aspectos do beach tênis em uma metodologia, ou seja, cada dia tem um tema do treino, ou seja, dentro do forehand tem uma gama de outros subjetivos, de outros, assuntos. Por exemplo, você tem o forehand lob. Então hoje no treino você vai treinar forehand lob, no próximo você vai treinar forehand acelerado. Então a gente, abrange todos os aspectos do beach tennis mais importantes,
E, dentro disso, a gente tem a parte técnica, como ensinar, então tem lá para os professores quais os erros comuns que acontecem, o que você tem que ver no aluno para estar identificando esses erros, o que a gente espera da parte técnica. Então é bem detalhado, assim. A gente encontrou uma maneira de padronizar o ensino, né. Perfeito, muito interessante, muito legal mesmo. Faz parte da evolução, né, de toda evolução que tá tendo. E Léo, você hoje como que tá semanalmente com a Marcela, né, em várias esferas diferentes, até para as pessoas entenderem como que é o nosso trabalho Sim. da fisioterapia para um atleta de alto rendimento. Como que é a sua rotina semanal hoje com a Marcela? Que tipo de trabalho que é feito? Vamos falar que é uma semana cheia, né, uma semana cheia que ela está em Curitiba, a pessoa significa que ela está aqui e tem uma semana inteira para treinar. Como é que funciona a rotina com ela, Marcela com a Marcela, Léo? Acho que como você falou, assim, em relação à Marcela especificamente, a rotina dela, até mesmo quando ela tá aqui em Curitiba, é de fato bem cheia, porque a Marcela também leva uma série de outras coisas que ela também tem que ter de compromisso durante a semana, seja como empresária, fazer mídia e tudo mais. Então a gente encaixa tudo para que funcione esse ecossistema. E aí a gente, em conjunto com a preparação física dela, a gente faz o planejamento semanal para que seja distribuída essa carga ali ao longo da semana. E isso também vai variar de acordo com o que ela tem de calendário para as semanas seguintes, né, que ela tem que estar ou mais preparada, ou se vai ser um momento que a gente vai conseguir diminuir um pouco essa carga. Isso sempre a gente discute internamente, todo o staff, e aí a gente se organiza. Aí onde vai ser distribuído os trabalhos na semana, aí seja se vai ser feito um preventivo, se a gente vai dar um estímulo de força maior, ou se vai ser feito só um recover para de fato conseguir se recuperar, tendo em vista sempre o que ela tem de prioridade na semana, né. Sempre a gente considera o objetivo semanal ali para ver o que a gente vai construir dia após dia. Isso sempre também monitorando as respostas dela ao que está sendo feito, né. Perfeito. E Léo, o que que tá dentro da nossa avaliação para o atleta de beach tênis hoje, eu já trabalho eu também trabalho junto com a Marcela já há um tempo. Sim. E eu acho que quanto mais tempo você passa com uma atleta, eu falava isso várias vezes pra Marcela, falava: "Ó, Marcela, demanda tempo, eu preciso entender". E realmente pra mim, né, é isso. Sim. E cada coisa vem com um tempo pra você entender justamente aonde se encaixa uma avaliação, enfim. O que que a gente avalia hoje na Marcela? Quais testes que a gente usa que tem relação direta com o atleta de beach tênis, na sua opinião? Hoje, acredito que os testes que a gente já discutiu isso até internamente, é mais avaliar as partes de salto para ver como tá a disposição dela de fato. Então a gente faz squat jump, ou semi-J, os testes de salto à frente, como o rope, triple rope, o side rope. São testes que a gente já tem sempre tem que ter o basal dela, né, enquanto ela tá no momento ali de alta performance, porque isso vai variar ao longo da temporada, né. E até pra gente avaliar como ela tá respondendo à carga, a gente faz esses testes periodicamente pra entender como ela tá, vamos dizer assim, ou mais apta ou mais desgastada pra ser exposta a alguns tipos de carne. Sim, perfeito. E aí, assim, Marcela, uma coisa interessante para ver a sua visão, entender, o que que você acha que mudou para você fisicamente nos últimos anos? Qual que é a importância que tem para você a preparação física, a fisioterapia, de como está o beach tênis hoje, né, o jogo em si, do que ele exige de você? Eu acho que hoje, assim, eu vejo como uma prioridade, principalmente eu não sou uma atleta jovem, né, eu tenho 36 anos, então eu acho que para mim, principalmente, eu preciso, ser monitorada mais detalhadamente. Eu acho assim como todos os atletas, mas eu acho que, né, por eu ter 36 anos também eu preciso, entender o meu corpo, porque, né, como eu fui atleta praticamente minha vida inteira, eu gosto de treinar, gosto de, né, de ir ao limite e às vezes, hoje em dia eu não posso, né, então eu aprendi que, né, meu corpo mudou, assim, eu tô em outra fase que eu preciso, e vocês me ajudaram também a entender isso, que eu preciso, ter limites e entender que, essa semana não dá pra fazer o que eu queria fazer, que eu tô desgastada, porque eu vou ter torneio
né, importante, sei lá, 2, 3 semanas, daqui, então, essas coisas eu acho que foram fundamentais aí, principalmente acho que nos último ano aí que a gente fez um trabalho mais, personalizado, digamos assim, eu acho que eu tô me sentindo muito melhor. Eu todo ano, uma parte do ano passado, retrasado, e boa parte da minha carreira eu sempre estava cansado, assim, eu sempre estava exausta, tipo, então eu não tinha tanto monitoramento, assim. Na minha cabeça eu tinha que treinar, O independente. calendário é muito puxado É, e o também, né. calendário é puxado, e também a gente conversou para jogar menos torneios também, porque eu vim de 2 lesões, e eu sou um pouco teimosa, eu gosto de de competir, assim, faz parte da minha essência, Cer mas como eu falei, hoje em dia eu não posso abusar tanto dos torneios, então a gente conversou e eu tô mais, eh, consciente das coisas que fazem bem pra mim e que me vão fazer performar, mas hoje eu não posso jogar tantos torneios como eu fazia 2, 3, 4 anos atrás, né. isso é uma das coisas que mais me chamaram a atenção no mundo do beach, né. A gente já trabalhou com outras modalidades, mas a rotina da Marcela, pessoal, eu fiquei impressionado no primeiro ano, o tanto que ela viajava. E uma das grandes questões que eu comentei com ela na época, né, até ainda foi na segunda lesão, era o quanto que as viagens, né, faziam nós aqui e ela entrar num estado de destreinamento, que a gente fala. Então ela deixa de ter estímulo interno, deixa de ter o olhar do treinador e tá dentro do avião, dentro do ônibus, se deslocando, e é uma coisa bizarra. Eu falei: Porque eu acho que o "Bizarro". esporte é muito novo, né, Sim, não tá tão estruturado, eu acho que a gente tá muito refém ainda. Tem um cara em Pindamonhangaba que quer fazer um torneio, a federação da ITF libera, daí o cara: "Tá bom, beleza, a gente tá em Pindamonhangaba aqui, 2 semanas depois a gente tá em, sei lá, na Itália, sim, aí um mês depois tá em Belém do Pará". Então é assim, é surreal. E isso a gente tá brigando bastante como atletas para nos organizarmos, porque senão fica até inviável financeiramente, né, porque nem todo mundo consegue correr o circuito. Hoje em dia, muitos dos atletas dão aula para complementar a renda, para conseguir viajar, e também fica inviável fisicamente, né. sim. Vê aí um monte de lesão aí, tá no final da temporada, vários atletas que aí estão no topo do ranking estão se lesionando, mas acho que vem com a maturidade do esporte também, ter essa organização, né, fazer de repente por regiões, fica na Europa 3 semanas, aí volta para o Brasil. E o problema maior também é que o beach tennis está crescendo muito no Brasil e o as outras partes do mundo não estão acompanhando esse crescimento. Então o investimento está muito maior aqui. Que Então legal. é, legal e não tanto, né, porque aí acaba, para o esporte ser olímpico, ele precisa Tem que ter mais popularidade ter mundial. mais popularidade no mundo inteiro. Então isso acaba sendo um problema. Por exemplo, hoje, praticamente 90% dos atletas que não são brasileiros e que estão aí top 50 do mundo moram no Brasil, porque os patrocínios vêm daqui, o Que investimento é daqui. caramba. Então ficaria um pouco inviável a pessoa, sei lá, morar na França. Acho que França é um pouco melhor até, porque o governo também, a federação ajuda, mas sei lá, a Itália, a própria Itália, é inviável hoje você morar na Itália e viver no beach tennis. Porque a Itália, a federação, o governo não investe no beach tênis. Sim, E o esporte nasceu lá, né. É, tem a organização dos torneios, pelo que eu sempre vejo com a Marcela, a organização dos torneios aqui no Brasil é melhor do que os torneios lá fora, né. É melhor porque tem mais investimento, né. Tem mais dinheiro para fazer. Então quando você tem mais dinheiro, você tem mais estrutura, você consegue dar mais coisas, né, para os atletas. Até a parte de sombra, você vai lá fora, às vezes não tem nem sombra para você ficar. Tem tipo uma barraca não, não vou exagerar, mas tem, sabe, o mínimo ali Sim. é meio assim, é pedir demais, sabe. sim. E muito interessante isso. Falando das competições em si, Marcela, que eu sei que o pessoal tem uma curiosidade, como é que funciona um dia de competição para você? O dia. Como é que é a sua rotina até você entrar na quadra? Por exemplo, se eu jogo às 9 da manhã, eu acordo umas 6h30, tomo café, volto pro quarto,
às vezes eu vejo um pouco do jogo que eu vou jogar, só para dar uma às vezes ou um dia antes faço isso. Me preparo, saio lá do hotel, sei lá, 7h30, jogo às 9, 7h30, saio, chego perto das 8. Começo minha rotina fora da quadra com a mini band que vocês me passaram, tá. Aí eu faço Eterna mini band, sim. Testando pra ver se Aliás, a gente precisa renovar nosso os exercícios. eu já tô mas aí eu faço os exercícios, aí eu aqueço o bate-bola normal dentro de quadra, todos os, né, os movimentos, smash. Se a gente vai jogar com uma dupla que a gente conhece, a gente faz alguma situação de jogo já pensando na parte tática, o que a gente vai usar mais em jogo. E é isso, umas 40 minutos aí desse pré-jogo de treinamento, e dentro do jogo a gente tem 5 minutos de aquecimento oficial, né. Você bate bola ali rapidinho, sente a bola, sente um pouco as condições e vai para o jogo. Legal, interessante. Pra ver como a rotina de atleta é pura dedicação, né. Falar: "Ah, competição", daí já pensa, né, como é pesado a rotina. E o Léo acompanhou a Marcela em uma competição, e sempre quando você acompanha uma competição para ver a rotina, né, porque a gente tem várias sugestões do filho, né, várias, várias. Ele tem, só que quando você vê, por exemplo: "Ah, vou fazer uma ativação", como até a Marcela falou da mini band, qual que é o momento ideal, né? A gente fala assim: "Ah, pré-quadra", mas muitas vezes é impossível, ela tem que dar prioridade a outra coisa. Que você viu na compe eu nem fiz essa pergunta para o Léo, mas essa pergunta é muito boa, ao vivo. Se vira, Léo. Que você viu na competição que chamou sua atenção como profissional, sim. para ela e para o esporte em si? Falou: "Caramba, esse momento é muito importante que eu esteja", né, ou uma leitura que você viu, falar: "Caramba, eu não imaginava que poderia ser dessa forma a competição em alguns sentidos", né, ou se teve algo assim. Cara, eu acho que os momentos, assim, de fazer as ativações e tudo mais é algo que é imprescindível de ser feito, até porque a logística permite muito nesse sentido. Acredito que talvez não tenha sido só uma exclusividade do torneio que eu fui, mas sempre tem um espaço ali das quadras que são anexas para que você esteja fazendo, né. Então, até dá para os seus trabalhos ali na areia mesmo, acho que isso é bem tranquilo, mas o que me chamou bastante atenção até foi reparar que a rotina varia muito entre os atletas em relação a esse trabalho que vai ser feito pré-jogo e até, tipo, antes da quadra mesmo. Não tem porque a gente acompanhando outros esportes, você vê um certo padrão, assim, né. E varia muito, assim. Tem alguns atletas que a gente percebe que, de verdade, assim, pega a raquete, a bolinha, entra na quadra e vamos aquecer. A genética favoreceu ele. É. É, Mas eu claro, acho que também vai tem com muito também do que eu falei da pessoa ter um time, né, por trás, Sim. porque se a pessoa não tem, às vezes entende a importância também de tá talento, fazendo aquilo. não consegue, né, nem tem esse conhecimento, porque ele ainda não chegou a ponto de ter uma equipe junto Sim. para otimizar a performance da pessoa. Isso acontece muito, acho que tem uma diferença aí, os top 15 ali do mundo, com certeza fazem a rotina, que já tem uma equipe por trás, top 10, top 15. O que os demais acho que fazem mais na raça, sabe. Então, Sim, acho que pode ser isso um motivo também, não quer desculpa, né, porque isso é o mínimo, né, você aquecer, sim. mas se você tem uma equipe por trás, fica mais fácil. É, e hoje a gente tem colocado uma rotina de monitoramento cada vez mais precisa, né, até mais intensa, assim, então a gente vai monitorar ali até mesmo o trabalho pré-jogo para entender ali se tem necessidade, controlar um pouco a intensidade, para que ela chegue mais preparada para o que de fato importa, que é a hora do jogo. Então acho que esses monitoramentos aí, e aí com certeza, tendo uma equipe maior, mais tecnologia envolvida, você consegue tomar decisões melhores, né, decisões mais apuradas ali que no longo do tempo, não tenho dúvida que fazem diferença total na performance. Sim. É, achar a semana ideal, né, a leitura de o microciclo que a gente fala, né, que é toda semana é uma semana nova, por mais que esteja trabalhando com o atleta, é importante como a gente sempre pergunta no grupo de profissionais que tem, quando vai viajar, quando não vai, para encaixar uma rotina adequada, entendendo já como ela tem um padrão de adaptação a alguns exercícios, é a rotina que ela tem quando ela chega no hotel, a rotina que ela tem quando ela vai fazer uma pré-competição, isso é fundamental, faz muita diferença, né, para aumentar
a longevidade do atleta dentro do esporte, né. E falando nisso, Marcela, quais sinais no seu corpo que você aprendeu a respeitar esses sinais? Por exemplo, vamos falar da última lesão, que eu acho que é um exemplo interessante, porque tem tudo a ver com os esportes de raquete, o que ocorreu com você, né. Porque eu acho que é importante as pessoas ouvirem isso, que às vezes a tomada de decisão ela pode ser diferente, né. Então quais sinais você diria ali que você aprendeu e que você pode passar ali para o ouvinte para que ajude na tomada de decisão? Eu acho que nessa última lesão que eu tive, que foi na panturrilha, a gente tinha conversado no começo do ano, e o Caio já tinha me falado para eu não jogar mais de 3 torneios seguidos, então já começou por aí. Eu vim de uma sequência insana de jogos e viagens, que eu acho que eu joguei 3 torneios seguidos, um em Ilha Reunião, que é uma viagem absurdamente longa, assim, Eu não conhecia as ilhas, eu conheci pela Marcela. Eu pensei que ela estava brincando aqui. tinha antes do beach tennis, que é uma ilha muito legal. Enfim, joguei lá, fui pra semifinal, jogos muito, muito cansativos, com bastante rally, eh, senti cãibra lá no jogo, acabou o jogo das quartas de final, caí de cãibra, beleza, no dia seguinte estava meio quebrada, mas fui para o jogo, né, fez algumas condutas pra minimizar, fui para o jogo, estava cansada, mas consegui jogar bem ao longo do jogo, sabe quando o cansaço vai se dissipando, daí consegui entrar no jogo. Perdemos no super tie break na semifinal. Aí eu fui pra Itália, fui pra Espanha, joguei um torneio na Espanha. Aí eu fui pra Itália, joguei um torneio na Itália. Aí fui pra Tucuruí, no Pará, jogar outro torneio e tudo isso num calor infernal, né. Acabando com o inferno na terra que é Tucuruí. Então eu já estava nessa logística insana, Sim, só que eu não estava me sentindo, esse aqui foi a questão, eu não sentia assim: "Ai, eu tô morta". Eu estava bem, assim, na minha cabeça. Falei: "Não, tô bem". E a gente até nem treinou muito lá, eu e a minha parceira, a sim. minha Daina, falar: "Vamos segurar um pouco, que a gente vem de umas viagens aí, né, longas, e tá um calor dos infernos, vamos treinar menos". E a minha parceira gosta de treinar, assim, muito mais do que eu, então é insano. Aí beleza, joguei o primeiro jogo, foi um jogo tranquilo, a gente ganhou 6-1, 6-1, uma coisa assim. Jogamos o segundo jogo também, super tranquilo. E no mesmo dia eu fui jogar o terceiro jogo, as quartas de final contra a Vitória Marquezine e Sofia Show, que são a dupla número 2 do mundo. E por só uma parênteses, toda vez que eu me machuco, eu tô jogando contra a Vitória Marquezine e Sofia. Eu acho que elas não devem acreditar. Será se é karma isso? Enfim. Aí, no aquecimento das quartas de final, nas quadras externas, né, a gente ia jogar na quadra central, na quadra externa eu senti uma fisgadinha, um desconforto na panturrilha. E estava diferente, falei: "Ixi Maria, será?" Ele deu um sinal. Deu um sinal, eu fui na fisioterapia do torneio, ele mexeu lá, falou: "Ah não, é só uma contratura, pode jogar". Só que eu sabia, no fundo na minha alma, eu sabia que não era só uma contratura. Eu já estava, falei: "Tá". Mas cabeça, né, de: "Ah, não vou abandonar o jogo, imagina, é só de final, a gente tá num momento bom, jogando bem. Que vai, né, coitada da minha parceira". Você pensa um monte de coisa e falei: "Ah não, vou jogar". Né. Aí já no terceiro game já começou a piorar, gradativamente começou a piorar. Aí eu pensei: "Putz, será que eu abandono?". Eu não falei nada eu falei pra minha parceira no começo, antes de começar, falei: "Ah, vou pra física, eu senti uma coisa". Só que eu não falei que estava piorando no jogo. Só que eu estava, tipo, um jogo super difícil, que as meninas jogam super bem com, né, bastante volume, e eu estava me sentindo cada vez pior. Falei: "Cara". Aí eu pensei: "Não, eu vou tentar mais um game, se piorar muito eu vou parar". Só que nesse "vou tentar mais um game", foi que eu fui pular um smash e daí eu senti, nossa, uma dor absurda, foi pior do que das outras vezes que eu senti, e aí eu me lesionei. Mas Sim, foram todos esses fatores aí que com certeza contribuíram para essa lesão. sim, sim. E aí, legal, né, a gafanhoto. Depois conversando com a Marcela já na reabilitação, de lendo todos e que esse faz parte do nosso papel do físio para que não ocorra e tentar ler tudo, fazer que o atleta entenda para que não repita o filme, né.
Eu acho que esse é um dos principais fatores, entendendo que a lesão ela é multifatorial, mas tem fatores que vão ter um impacto muito grande em determinados cenários. Eu lembro que eu te falei assim, estava lá na Carp, eu estava já atendendo, eu falei, você me falou todo o cenário, falei: "Bom, se eu tivesse lá, a gente tomaria uma decisão junto para você desistir da competição". É. É, porque eu conversei com o físio lá, que ele não me conhece, ele não sabe, até Exatamente. falei que eu já tive lesão, mas assim, não é culpa do cara também que Sim, sim. E aí o interessante é isso, mas por que que eu falaria isso? Porque eu já estava com ela há um tempo, então eu já sei aonde está o risco dela, e a decisão, como é no tênis, é muito comum, né, você vê o físio entrando ali É. às vezes o tenista ele desiste, que é justamente por conta disso: "Olha, tem esse risco e tem um calendário inteiro pela frente", né. É, Muitas vezes tem a competição alvo nem aquela, né. exato. Eu acho que o cenário de entendimento, ele por mais que tá naquele gás ali, né, a raiva de ganhar o jogo, mas é muito importante tomar uma decisão que preserve, enfim, tudo vem para ensinar algo e tomar algumas decisões melhores depois, né. Eu acho que esse episódio, eu acho que mexeu muito comigo, foi uma lesão muito séria, né, Sim. uma lesão praticamente em 3 partes diferentes da panturrilha. Não, e tem outra coisa, né, eu estava em Tucuruí, que pra quem não conhece, assim, né, é uma cidade bem pequena, fica umas 4 horas de Belém do Pará, então é, assim, perto da floresta amazônica, e não tem muito recurso de hospital, assim, hospitalar de exames, então, eles me levaram num hospital que não tinha nem ultrassom pra fazer na hora ali. É, até isso foi engraçado, porque eu estava assistindo esse jogo, engraçado, né, pô, pelo amor de Deus, mas aí eu estava assistindo esse jogo, e aí eu vi o que aconteceu, foi bom, agora eu vou tentar falar com a Marcela, a hora que ela conseguir pegar o celular ali, e aí ela me ligou, sua parceira, e porque também era região. Não estava nem pegando o celular no torneio, assim, eu falei: "Meu Deus, me dá o teu celular aí que eu preciso ligar pro meu filho". Aí eu falei com ela, e ela falou que tinha de estrutura no hospital lá, eu falei: "Olha, É, Sim. vai embora. é vantagem você ir embora, É. tenta pegar um voo, vem pra cá, pra gente avaliar e ver o que a gente vai Só que tomar de o decisão". problema é que o aeroporto era 4 horas de viagem de carro da onde eu estava. Então eu fui assim, eu falei: "Cara, eu preciso de uma carona", mandei no grupo lá dos atletas: "Alguém vai para o aeroporto?", daí consegui uma carona, porque até, tipo, não tinha quem me levasse, porque o beach tennis ainda o organizador não tem a obrigação de te levar e te buscar. Alguns torneios fazem isso, mas esse especialmente não fazia, sabe, não tinha tanta estrutura para acomodar os atletas, né, para as necessidades dos atletas. E aí eu peguei uma carona, só que no carro tinham 4 pessoas, um Felipe Locke, que é um menino que tem 2 metros de altura, que estava na frente, o banco dele estava aqui em mim, aí tinha um menino do lado, o Hugo Russo, que também é grande, e tinha mala, e meu pé não conseguia deixar alto, né. Sim, Então eu cheguei no aeroporto, minha perna estava travada. desse tamanho, eu falei: "Meu Deus". É, e eu lembro, você mandou um vídeo dentro do avião, falei, eu mandei assim: "Mexe o pé", porque eu queria ver se tinha rompido o Sim. Aquiles, né, porque o mecanismo é aquele. Sim. Uhum. Então, por algo que nós não conseguimos explicar, o mesmo movimento que o Kevin Durant fez na NBA é o mesmo que você fez, só que ele rompeu o Aquiles, você não. E aí a história é completamente diferente. Ah, sim. Ainda bem que Graças não a ocorreu Deus. nada, né, a Marcela voltou em 10 semanas, certinho para uma competição que precisava voltar, voltou ali a gente rebolando, E a gente não fala. e segura É, daqui, testa daqui. É. cara, inicialmente quando a gente viu a panturrilha dela, estava, pode É, pode falar, Agora certo. pode, né. mas cara, a hora que ela chegou pra avaliação inicial, eu olhei e falei: "Fudeu". Eu assim, Isso é verdade, assim. foi uma das lesões mais severas Falar agora. da panturrilha. A gente tenta na hora ali, a gente fala: "Bom, Eu lembro tá que tranquilo, Marcelo, vai dar tudo certo e vamos aqui, vamos resolver". eu lembro que eu tinha pego 2 jogadores de futebol, lembra, que eu falei: "Ó, peguei 2 casos parecidos, a clínica era muito parecida", e deu 10 semanas, em torno de 10 Sim. semanas. A clínica era muito parecida, perdeu muita função do pé, parece que rompeu o Aquiles, mas não rompeu. A panturrilha fica muito edemaciada, Eu como não conseguia ficou, nem tá andar, nem mole, pisar, assim, né. mas acabou sendo bem direcionada, e foi um caso que a gente se orgulha Sim. e que a gente se dedicou muito, Uhum, sim. porque a gente sabe que para o atleta é a vida do atleta.
Essa é a grande diferença pra gente e pra mim, né. E a gente se acaba nesse momento até se apegando mais ao atleta, né, porque faz parte do nosso trabalho, do físio, se envolver dessa Trabalho forma. bem bacana de fazer você acreditar que vai dar certo, Sim, mesmo sim, assim, né, você fala assim: "Agora que eu não parar", né, não vai ter próximo, que começa. sim. Mas eu acho que é bacana, assim, né, até eu acho que no anterior, quando eu machuquei no finals mesmo, Sim, você fala: Brasília. "Vai dar certo, vai, confia". Não Pô, eu pode acho que deixar isso transparecer, né. mas isso faz diferença, porque mentalmente, né, eu acho que tudo vem daqui. Sim. Sempre tá forte aqui, o resto acontece, né. Sim. Perfeito. Não, mas o aspecto mental é fundamental e o físio, para estar confiante nisso, ele precisa comunicar esse sinal positivo, ele ser otimista que a gente fala, é claro, sendo responsável, né, sabendo que Claro, há a na possibilidade. medida do possível, né. Exatamente. E aí indo para o final aqui, Marcela, no início, nós fizemos uma pergunta aqui para você, qual atleta que você tinha como referência, citou o Djokovic e a Serena, Uhum. né, achei interessante, mas por quê eles? O que que faz você vir na sua cabeça e você citar eles como uma referência para você? É, eu acho que o Djokovic, a força mental que ele tem, apesar de muitas adversidades que ele teve na carreira, ele sempre tem a opinião dele, embora às vezes eu não concorde com algumas opiniões que ele tem, ele Sim. sempre segue o propósito e as convicções dele. Eu acho que ele é extremamente diferenciado por causa disso, ele tem uma resiliência também dentro de um jogo, ele pode estar perdendo, 5-0, ele nunca larga o osso. Eu acho que isso é uma mentalidade vencedora dele, que é inspiradora, com certeza. E a Serena, por ser autêntica, por quebrar paradigmas do esporte feminino, eu acho que a personalidade dela de fazer acontecer as coisas independente do que os outros falam, eu acho que é um exemplo aí também, para que a gente possa seguir aí nossa caminhada. Legal, muito interessante. Bom, pessoal, vamos caminhando para o fim aqui. E aí a gente sempre deixa uma mensagem final, fala das páginas, né, rede social, né? E há uma mensagem que vocês queiram deixar. E já aproveito para agradecer a Marcela mais uma vez. É, pra gente, para mim, eu sempre falei isso e falei para você, o trabalho que nós temos com você e que eu faço pessoalmente também, é legal criar o vínculo com o atleta. E eu sinto isso com algumas pessoas. Ele falou: "Não, a gente tá fazendo isso por você", porque a gente sabe, além de ser o que nós estudamos, a essência, a fisioterapia esportiva, a graça é estar com um atleta de alto rendimento. É legal ver você depois dessas 10 semanas como foram Sim. na quadra, jogo dele falou: "Caramba, ficou bem, É, e depois olha, tem uma disso eu ganhei o Pan-Americano. exatamente, Era um título que eu não tinha ganho até então. Então foi exato. um momento que tinha que ser, né, de uma Esse é o troféu do físio, né, Léo. É muito legal mesmo, porque é ali que se concretiza, fala: "Caramba, eu ajudei ela ter uma função novamente", né, mesmo que encaixe uma peça do quebra-cabeça, porque tem todo o staff ainda, Sim. né, o treinador, o preparador físico é fundamental, dentro do mundo do atleta. E aí, Léo, deixa uma mensagem, fala da sua página, deixa a mensagem que você quiser, Léo, aqui para finalizar. Bom, acho que o mais importante ali, por mais que talvez quando você vai avaliar, principalmente o atleta, que você vai pensar que, putz, o negócio aqui desandou mesmo, tá muito grave, tá muito ruim. Acho que, cara, sempre você tendo ali as melhores evidências, fazendo uma boa avaliação ali, cara, as coisas dão certo. Se você tiver um bom embasamento para o seu trabalho, você vai conseguir desempenhar ele bem. E aí, fazendo um monitoramento diário ali, como sempre o calendário é o que aperta a gente, né? Então você tem que ir essas avaliações que são constantes. E aí o dia a dia vai te ditando muito isso de como você vai poder evoluir, sempre do que você está monitorando e de fato conseguir conduzir tudo com calma, transparecer isso e ser sempre bem aberto com o atleta em si, porque por mais que você vai acreditar, não dá para você passar ali, tipo, um prognóstico muito esperançoso se o cenário não for tão favorável. Então, precisa ser transparente com ele nesse sentido, porque também é a carreira do atleta, é a vida do atleta, e você não quer também gerar uma frustração com aquilo que você está fazendo. Perfeito.
Muito bem. De forma geral, é isso. Muito legal, Léo. E, Marcela, fala sobre a sua página ou a mensagem que você queira falar no fim. Na verdade, pra quem não conhece beach tênis, né, é um esporte super agregador aí, eu acho que a maioria do Brasil já conhece, pelo menos falar, mas fiquem à vontade de conhecer a Vita Beach Sports em Curitiba, ou me segue Marcela Vita. E vocês, eu queria agradecer, né, todo o trabalho, empenho e dedicação comigo. Eu ainda tenho, grandes ambições no beach tênis, por mais que eu já tenha bastante tempo de carreira. E eu tenho aí mais alguns objetivos que eu quero conquistar e espero estarmos juntos aí nessas conquistas. Com certeza. Conte conosco, estaremos juntos, já tem uma reunião para ser marcada, né, Léo? É Sim. verdade. A retrospectiva do que fomos e do que seremos, né? Sim, sim. Que é importante para evoluir. Falando nisso, eu vejo o nosso trabalho lá no início, e como é hoje, como só o tempo e o querer Sim. traz frutos melhores, assim, e consistência para um trabalho e mais confiança. Tenho certeza que eu confio muito mais em você e você confia muito mais em nós hoje, Sim, que a nossa perfeito. conexão é muito, isso é muito importante para fisioatleta. Isso só vem com o tempo, e as demonstrações, enfim, do ambiente. E falando realmente, até para conhecer na época, quando uma curiosidade, quando eu comecei a trabalhar com a Marcela, fiz 1 ano de aula na Vita, tá? 1 ano! Eu e a Mari, o Matheus e a Julie, com o Coroinha. Vou conversar com o Coroinha, porque não deu certo. Disputei disputei um campeonato fake lá, fake, porque mentiram pra mim, não. Não, é categoria D. D. Pô, foi um menino de 12 anos lá, me amassou, pô. Fiquei com vergonha. Falei: "Não, mentira". Aí eu vi que valia raquete, valia não sei o quê, os caras tudo descendo de categoria, enfim. Mas enfim, mas isso é um detalhe muito importante para entender o esporte. Sim. A partir dali, né, eu comecei a entender mais a mecânica do beach, né, para falar a sua língua, enfim, e por aí vai. Mas é um esporte que eu gosto bastante, né, eu sou fã dos esportes a raquetes de forma geral, e vale muito a pena. Acho que é importante para o físico praticar o esporte para ele Sim. entender a linguagem do atleta. E finalizando, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio para vocês ouvirem. Comentem, manda mensagem pro Lucão depois que eles respondem vocês ali no nosso saque ali, falando sobre a plataforma. Um grande abraço e até mais.